Bom dia! Mais um momento, nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você, e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela palavra de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais um dia, Senhor, em que o Senhor nos permite de vivermos, de podermos andar, vestir, comer e lutar, Senhor. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e realizado nas nossas vidas e sabemos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Neste momento, Senhor, pedimos a Tua proteção, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Senhor, ó Deus, venha abençoar as nossas atividades, que o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando, nos conduzindo e nos ensinando, Senhor Deus, mais e mais. Venha abençoar, ó Pai, a vida dos teus filhos que estão assistindo este vídeo. Venha abençoar aqueles que estão carentes e dependentes de uma cura, estão dependentes de um milagre, Senhor, na esfera da saúde, na esfera profissional, financeira, familiar, emocional. Senhor, Tu conheces as necessidades dos Teus filhos. Entra, ó Pai, com providência, Senhor. Também venha falar conosco através da Sua palavra, pois somos necessitados de Ti, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nossa meditação de hoje está aqui em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz o texto sagrado: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que tinha prometido. Pelo que também deu e esse já amortecido,
descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e alcançando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, e se chama seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera a promessa ofereceu seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar, e daí também uma figura ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e a Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou, encostando a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, e escolhendo antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo que do tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia! Graças a Deus. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé. É o capítulo que expressa acerca da fé. A fé é o que nos move. A fé é o que nos leva. A fé é aquilo que nos faz avançar. Sem a fé, nós não agradamos a Deus. Por que não? Porque sem fé, em primeiro lugar, nós não cremos em Deus. Então a fé ela é necessária desde o ponto de partida até o momento final. Durante a jornada é necessário ter fé. Por isso, o Senhor Jesus, enquanto esteve aqui anunciando o Evangelho, ele deixou isto bem claro, que era necessário ter fé. Ele trabalhou isto com os seus discípulos, mostrando claramente a necessidade de ter fé, de fazer a fé se desenvolver. Ele disse que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, a palavra como é a ligação que fala sobre a qualidade. Então você tem que ter uma fé da mesma qualidade que a semente de mostarda. O que é isso? Uma semente que plantada e germinada, ela cresce e ela se expande, ela avança e ela se torna a maior das hortaliças, embora o seu início seja pequeno, seja quase imperceptível. Mas é necessário ter este crescimento de fé. E nós vemos aqui que a fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Ela é a prova das coisas que não se veem. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, fé está ligado muito à esperança, à expectativa.
a esperar, a crer naquilo que você não está vendo. Você não está vendo, mas você crê. Você não tem visão, mas você anda como se já estivesse ali. Isto é fé. Isto é a fé que está em progresso. Aí o escritor aqui de Hebreus, ele vai colocar assim: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Ou seja, a vida deles foi uma vida de exemplo por causa da fé. A fé que eles tiveram, os antigos tiveram, deu a eles testemunho, ou seja, deu a eles história, que hoje serve de exemplo para nós. E então ele recita inúmeros casos bíblicos de homens que tiveram fé, desde Abel. Ele começa falando de Abel, ele fala de Noé, ele fala de Abraão, ele fala de Moisés, ele fala de Isaac, ele fala de Sara, ele fala de todos os patriarcas, mostrando claramente que estes homens adquiriram esta posição de dar exemplo, porque eles usaram a fé. Então, deixa eu abrir aqui já o primeiro ponto. Você alcançará um testemunho quando você utilizar a fé, quando você der lugar, abertura à fé. Esta fé já vai gerar em você um testemunho. Ela vai te dar uma história, ela vai te dar um testemunho. Então a fé é necessária para a vida. Todos estes homens do Antigo Testamento, que hoje serve de lição, eles usaram a fé, esperando naquilo que era invisível. É isto que o escritor aqui, ele coloca no versículo 14, ele diz: porque os que isso diziam claramente mostraram que buscaram uma pátria que não estava de forma terrena, mas de forma espiritual. Eles estavam esperando uma cidade espiritual. Versículo 10, olha só: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual artifício e construtor é Deus. Então eles esperavam unicamente eles esperavam em Deus. Eles olhavam para o Senhor, e isto os moveu nesta jornada, nesta caminhada. Logicamente, eles tiveram seus desafios, eles tiveram seus problemas, eles tiveram as suas dificuldades, mas eles venceram mediante a fé, porque a fé nos leva a vencer. E aqui eu abro o segundo ponto: a fé nos leva a vencer. A fé nos vai fazer crescer, avançar, passar as dificuldades, passar os problemas, porque a fé nos faz isto. Então devemos ter este cuidado com a fé, porque se a nossa fé estiver pequena, então nós vamos ser repreendidos pelo Senhor, assim como o Senhor Jesus repreendeu os seus discípulos inúmeras vezes, e até o Senhor Jesus lançava em rosto a incredulidade deles, porque eles não estavam crendo, porque eles não estavam acreditando, porque estava faltando a fé. Então a fé é necessária para nós progredirmos. Aí você me faz então uma pergunta dizendo assim: ok, eu estou entendendo que a fé é necessária, que a fé é progressiva, que eu preciso entender o que é a fé para mim ter fé, mas como eu vou adquirir mais fé? A palavra de Deus vai dizer que a fé vem por ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a Bíblia, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você pensa nas coisas que são da palavra, mais vai gerando fé dentro de você, mais você acredita no sobrenatural, mais você acredita que para Deus não há impossível, e a Deus vai utilizar a sua fé
para fazer você crescer e avançar. Então creia, não pare de acreditar, não pare de crer, não pare de esperar em Deus. Creia que Deus é poderoso para mudar toda a história repentinamente. Creia que você está indo para o céu, aonde você vai morar numa cidade que o próprio Deus fez para você. Aleluia! A fé nos faz crer no sobrenatural. E aqui é o terceiro ponto que eu abro. A fé nos faz crer no sobrenatural. É na ação de Deus, não é na ação do homem, não é na ação das pessoas, é a ação de Deus. Deus faz isso. Jó, ele estava em profundo sofrimento, mas ele tinha fé dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. O que Jó estava dizendo? Em qualquer momento Deus pode virar o meu cativeiro, e como de fato virou. Então a fé é necessária. Nós devemos trabalhar a nossa fé, desenvolvê-la, fazê-la crescer através da palavra e irmos praticando dia após dia. Quando chegar uma dificuldade, use a fé. Olhe para frente e veja já a cura, e veja já a porta aberta, e veja a família restaurada, e veja a igreja uma bênção, e veja o seu ministério expandindo, e veja a graça de Deus sobre você, ainda que você esteja em um estado em que você não consegue ter essa percepção. Mas a fé, ela amplia a nossa visão. A fé, ela nos dá esta visão ampliada de podermos ver aquilo que ainda vai acontecer por intervenção divina. Diante desse trecho da palavra do Senhor, nós devemos então entender que nós vamos continuar crendo nas promessas. Olhe como que termina o capítulo 11. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aqui nós entendemos que estes homens, eles alcançaram muitas coisas, mas eles não alcançaram o fim da promessa. Abraão não viu o fim da promessa, mas a promessa sobre Abraão cumpriu. Moisés não viu o fim da promessa, mas Moisés, embora ele não viu, creu sobre a vida dele, cumpriu sobre a vida dele a promessa que Deus fez. Então, às vezes, nós temos uma promessa que nós não vamos vê-la por completo, mas em parte seremos já vistos e participantes destas bênçãos. E aqui o escritor está falando acerca de ver o Senhor Jesus. A promessa era que eles vissem a redenção, que eles vissem a pessoa bendita de Jesus. Eles não viram, mas eles caminharam como que alguém estivesse vendo. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não vimos Jesus Cristo, mas nós caminhamos como aqueles que viram ao Senhor Jesus Cristo andando aqui e ensinando estas palavras. Estas promessas, tanto promessas particulares e como promessas congregacionais para a igreja de ver o Senhor, deve se manter firme no nosso coração e não podemos recuar. Devemos manter o nosso posicionamento. Na vida particular, eu tenho fé que Deus vai operar, e eu também tenho fé que eu vou ver o Senhor Jesus. Eu tenho fé que se eu morrer sem vê-lo, Ele irá me ressuscitar no último dia para eu ver. E se eu creio que depois da morte eu vou ver Ele também, ou seja, esta é a fé que nós devemos ter. Uma fé que dura, uma fé permanente, que nos leva a crer que veremos a face do nosso Mestre.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento de meditação da Tua Palavra, pedimos o Teu cuidado, a Tua ajuda e a Tua força. Venha abençoar, Senhor Deus, as nossas vidas, venha nos levar, ó Pai, em segurança a todas as nossas atividades, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Até o próximo vídeo, querendo o Senhor.